paz a todos. Vamos à leitura de um versículo para a nossa reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 17 e o versículo 17. Assim está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui está inserido este versículo na oração de Jesus pelos seus discípulos, quando ele estava já finalizando o seu ministério aqui na terra e dando as últimas instruções. Ele então chama os discípulos, dá a eles algumas orientações e em dado momento ele se dirige a Deus, o Pai, e faz esta oração profunda, oração atemporal, porque esta oração não foi somente para aquele momento em que ele estava fazendo, mas o pedido de Jesus era para aquele momento, para os que viessem depois e para que os que no futuro viessem a crer pela palavra. Então, esta oração de Jesus era uma oração realmente que tinha um conteúdo e ele sabia usar as palavras para falar com o Pai. Ele veio do Pai, então ele sabia como fazer esta comunicação. E aqui, através desta oração, conforme eu disse, ela é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. É quando alguém se posta diante de Deus para uma atitude de oração e não ora apenas por si, mas ora também pelas pessoas à volta, próximos ou distantes. E ali então se revela o desejo do coração. E aqui Jesus estava diante de Deus o Pai, revelando a ele que a missão, o trabalho que Deus lhe tinha confiado, ele realizou, manifestou o nome, manifestou a glória, manifestou o poder de Deus. E agora, próximo de ele ir, ele então faz esta oração, porque ele ia voltar para o Pai, mas os discípulos iriam ficar neste mundo. E com Jesus eles estavam ali, e naqueles momentos Jesus presente com eles era a segurança. Mas a ausência física de Jesus, ele então encarrega-se diante de Deus o Pai, que guarde, que livre, que não deixes que o mal os atinja, porque Jesus conhece as artimanhas do adversário quando as pessoas estão decididas a servir a Deus e procurar ser fiel e leal em tudo. O adversário fica criando meios para desestabilizar aquela pessoa, levar ao desânimo, à fraqueza, à distração, ao desinteresse, e por conta disso deixa de se preparar diante do Senhor. Então Jesus, já antevendo estas coisas, que ele disse que realmente ia acontecer, como também os apóstolos disseram, João, Pedro, Paulo, todos eles disseram o que poderia surgir no futuro. Problemas, dificuldades que, por se esfriar o amor no coração das pessoas, a iniquidade ia multiplicar-se e, multiplicando a iniquidade, tiraria a essência da vida daquelas pessoas. Mas a oração de Jesus era para assegurar diante do Pai que ele os santificasse. O que é santificar? É tornar santo. Santificar é tirar a impureza, tirar as manchas, levar a um novo nível. Nós, outrora, estávamos manchados pelo pecado, contaminados, corrompidos, impuros. Porém, quando chegamos a Cristo, ele nos recebe, nos perdoa, salva e liberta. E, portanto, ele continua o seu trabalho maravilhoso. E a salvação, conforme nós temos dito em algumas ocasiões, a salvação ela tem em si
três aspectos principais que são responsáveis pela transformação da nossa vida a partir do momento que chegamos a Cristo e até o final da nossa vida aqui na Terra. Então são três aspectos. O primeiro deles, falando com relação ao passado. Nós vivíamos um passado pesado, com a culpa, com a condenação, mas ao Jesus oferecer o sacrifício, aquela pena que nós deveríamos pagar, o Senhor Jesus cravou na cruz a cédula que era contra nós, e então nós agora, ao recebermos o Senhor Jesus, então ele nos justifica, Deus nos justifica em Cristo. Isto relaciona-se com o passado, a nossa vida anterior, que não era recomendável diante de Deus, mas com base no sacrifício do Senhor Jesus, isso se torna possível. Então, àquela oportunidade, nós fomos então justificados. E agora então, o testemunho da Escritura é, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o primeiro aspecto é o da justificação. Seguindo a justificação, ela vai prover na nossa vida o novo nascimento, através desse encontro com o Senhor. Já não temos mais o peso da condenação, fomos absolvidos e declarados justos diante do Senhor. Porém, para que nós sigamos adiante desfrutando esta vida espiritual que o Senhor Jesus nos proporcionou por meio da salvação, nós precisamos nos adequar ao que diz a palavra de Deus, porque não podemos servir a Deus vivendo de qualquer maneira, sem se preocupar com a condição como nós estamos. Por isso é que Jesus orou pedindo que fôssemos santificados. A santificação vai tirar de nós toda a impureza, toda a mancha, todo o pecado. Somos perdoados e agora santificados. Nós somos santificados pela fé, somos santificados pelo sangue de Jesus, somos santificados pelo Espírito Santo, somos santificados pela palavra de Deus. Então, observa que são tantos recursos que Deus colocou à nossa disposição no sentido de nos santificar, tornar santo. A palavra de Deus diz que nós somos chamados para sermos santos. Por quê? O nosso Deus é santo. Então, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Como é que nós vamos nos apresentar santos diante do Senhor? Quando formos santificados. E a santificação, ela é uma experiência diária. Todos os dias, nós precisamos ter o devido cuidado para manter uma vida santificada, ou seja, separada do mundo, do engano, da corrupção, da maldade, da mentira, de tudo aquilo que não presta. E separar-nos unicamente para Deus, para que Deus tome prazer na nossa vida e que possamos ser um instrumento nas mãos do Senhor e também receber dele as bênçãos que ele tem prometido à luz da sua palavra. Então Jesus não se descuidou deste momento tão necessário e importante para todos nós, que é ser santificado. E olha onde Jesus disse: santifica-os na verdade. Então, a verdade tem o poder de santificar as pessoas. Mas que verdade é esta? Então, o Senhor disse aqui: santifica-os na verdade. Ele diz: a tua palavra é a verdade. Então, quer dizer que nós somos santificados pela palavra. Então, a palavra santifica. Então, nós somos santificados mediante a palavra do Senhor. Uma oração muito necessária que Jesus fez pelos discípulos, por aqueles que iam de crer nele, por nós que ultimamente temos crido,
por aqueles que ainda haverão de crer nele, esta oração de Jesus, ela continua tendo o seu mesmo valor. O pedido dele diante do Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando nós observamos em Efésios, no capítulo 5 e o versículo 26, nós vamos entender o motivo pelo qual Jesus se entregou pela igreja que ele edificou. Ele disse: edificarei a minha igreja. Paulo deixou registrado que ele se entregou por amor à igreja. Capítulo 5 da Epístola de Efésios, o versículo 26, está escrito assim, 25 e 26. 25, a segunda parte diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, a manifestação e demonstração do amor de Cristo para com a igreja foi que ele se entregou por ela. Com que objetivo? Versículo 26 e 27 diz assim: para a santificar. Então, a ocasião pela qual o Senhor Jesus se entregou pela igreja foi para torná-la santa, para santificar. De que forma? Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Lá Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui Paulo deixou registrado que ele entregou-se para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Agora, qual é o objetivo ou o resultado de ser levado a uma vida de santificação diante do Senhor nosso Deus? Já dissemos que Deus é santo, então nós precisamos estar na mesma condição, vivendo a santificação que nos propiciará oportunidade de estarmos na presença do Senhor. Do contrário, isso não será possível. Então diz aqui, para a santificar. Bem, para quê? Para apresentar. Olha, o objetivo da santificação é purificar, é tirar as impurezas, tirar as manchas, tirar a imoralidade, tirar a corrupção, tirar o engano, a mentira, tudo que não presta. Para apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, onde a glória de Deus se manifesta. Gloriosa, sem mácula, ou seja, sem mancha, nem ruga, marcas do tempo, nem coisa semelhante, mas apresentar essa igreja de que forma? Santa e irrepreensível. Então, observe aqui que isso está em sintonia com a oração feita por Jesus lá, conforme li em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esta oração Jesus estava fazendo, dirigindo-se a Deus o Pai. Porque ele disse: eu estou no mundo. Enquanto estou no mundo, eu guardo-os em teu nome. Mas agora eu vou para ti. Guarda em teu nome aqueles que me deste. Então, o processo da santificação é que vai nos manter diante da presença do Senhor. O versículo de número 19 diz: e por eles, olha o que Jesus diz, e por eles, pelos discípulos, por aqueles que ainda hão de crer, ele diz: me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então Jesus estava aqui santificando-se pelos seus discípulos, para que na santificação de Jesus eles fossem também santificados. Então aqui nós encontramos que ele entregou-se para santificar a igreja. Em Hebreus, no capítulo 12 e o versículo 14, está escrito assim: segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, seguir a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Então, a única maneira de poder estar na presença do Senhor e vê-lo é através da santificação. Quando observamos em Romanos, no capítulo 1 e o versículo de número 4, veja o que ficou registrado aqui. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. É o Espírito Santo, ele é chamado também na Escritura Espírito de santificação. Então, Espírito de santificação. Quando olhamos o apóstolo Pedro, ele também deixou registrado na sua primeira epístola, no capítulo 1 e o versículo de número 2, está escrito assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Santificação do Espírito. Então nós encontramos, à luz da palavra de Deus, o dever de procurarmos e de buscarmos a santificação pela qual Jesus pediu a Deus o Pai em nosso favor. Então, quando nós encontramos esse texto importante, nós vamos observar estas coisas, que é preciso estar atento para, então, observar e não se descuidar, para que alguma impureza venha, então, nos corromper e contaminar, porque isso nos tira da presença de Deus. O objetivo da santificação é não permitir que o pecado domine sobre a nossa vida, que ele não reine em nosso corpo mortal. Como Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 6, ele diz aqui, olha, capítulo 6 e o versículo de número 20 a 22, diz assim: porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Então, nós encontramos aqui que agora nós, libertos pelo Senhor, fomos então santificados para a vida eterna. O apóstolo, parece-me que João, deixou registrado que quem é santo, seja santo ainda. E quem é impuro, seja impuro. Mas só que tem uma coisa: para estar na presença de Deus, é preciso viver a realidade desta santificação, que Jesus orou aqui a favor da nossa santificação. Se formos observar pelo estudo, nós vamos encontrar a santificação inicial, que é instantânea, o momento em que a pessoa chega a Cristo, ele é declarado santo. Existe a santificação progressiva, que é esta santificação diária, que nós, dia a dia, precisamos buscar a santificação para que não haja nenhuma interrupção na comunhão entre nós e Deus, entre Deus e nós. E, por fim, haverá também a santificação final, santificação plena. Haverá, porque a santificação é a vontade de Deus para a nossa vida. Também Paulo deixou escrito na Epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo
de número, deixa eu me ver aqui, 3, diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, observamos em todos estes versículos que temos lido, que nós temos o dever de vivermos agora de maneira santificada na presença do Senhor. Então, isto vai nos ajudar, vai nos livrar de sermos levados pelas artimanhas do adversário, vai nos colocar numa comunhão mais firme e produtiva diante do Senhor nosso Deus, e a palavra de Deus afirma que é a maneira de nós vermos o Senhor. Porque se não houver santificação, não tem como ver ao Senhor. Mas através dela é possível isto. Portanto, a oração de Jesus, ela é de um valor incalculável para todos os fiéis da terra, aqueles que o confessam como Senhor e Salvador. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Bem, se eu estou informado dentro deste versículo que a palavra de Deus é a verdade, e como verdade, a palavra de Deus promove, produz a santificação na minha vida, qual deve ser o meu dever? Eu devo, então, me ater à palavra de Deus e buscar nela diariamente, ler, meditar, comparar, estudar e, sobretudo, praticar. Porque é a palavra de Deus que realmente vai nos levar por esse caminho de santificação e vai nos colocar em condições de estarmos diante da presença do Senhor. Então, por isso é que nós não podemos misturar, ter amizades profundas com este mundo, porque quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então, nós estamos separados do mundo, vivendo no mundo, mas não fazendo parte do mundo que jaz no maligno, porque fomos agora libertos e salvos por Jesus, e é nosso dever vivermos uma vida de santificação, de separação daquilo que nos afasta do Senhor, separar para uso exclusivo de Deus. Que sejamos um instrumento a quem o Senhor possa usá-lo para a glória e louvor do seu nome. Mas observe aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, santifica-te pela palavra de Deus. À medida em que vamos lendo, o Espírito Santo que atua na palavra, que é também o Espírito de santificação, ele vai operar esta santificação na nossa vida e nós vamos cada dia mais estar mais próximos, com maiores experiências e amadurecimento espiritual diante do Senhor. E isso vai enriquecer a nossa vida de fé. Então, sigamos a parte que nos cabe, porque Jesus já pediu ao Pai em nosso favor. Ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pensemos sobre isso e deixemo-nos santificar pela palavra do Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.